Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estamos estudando profetas menores e hoje a nossa 10ª lição será com o profeta Ageu. Será um momento muito precioso, por isso eu convido você a estar parando o que você está fazendo, realmente sentando, abrir a Bíblia e estarmos juntos fazendo esse estudo, sermos mais conhecedores da palavra do Senhor. Convido você a fazer uma leitura inicial comigo, que será em Ageu capítulo 1, versículos 2 ao versículo 4. Está aqui também no slide, você pode ler comigo, para assim nós lermos a mesma versão. Aqui diz: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa apanailadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Essa é uma pergunta que o próprio Deus faz ao povo de Judá quando retorna do exílio, e nós vamos estar entendendo melhor o porquê dessa pergunta de Deus. Mas antes, vamos fazer uma oração, pedindo a graça do Senhor, a luz que o Espírito Santo concede para que Ele abra assim, nossas mentes e os nossos corações para entendermos as suas verdades. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço por mais essa oportunidade de estar abrindo a Bíblia e junto com meus irmãos aprendendo, Senhor, da Tua palavra. Senhor, que o Espírito de Deus, aquele que inspirou os profetas a escrever os textos, seja aquele que interprete para nós também em nossas mentes e corações. Traz luz, Senhor, para que vejamos tudo, ó Deus, que Tu queres nos ensinar nesse texto. E essas palavras nos edifiquem, nos encorajem, nos fortaleçam, Senhor. Traga fé aos nossos corações e assim possamos, ó Deus, viver segundo a Tua palavra. Te peço isso em o nome de Jesus. Amém. Amém. O profeta Ageu, ele viveu um tempo muito importante para a vida de Israel, que é o pós-exílio, o momento em que o povo sai da Babilônia, sai das regiões espalhadas também e volta agora para Jerusalém e vai viver uma nova vida. E aí nós vamos entender um pouco disso, desse momento em que ele está vivendo, quais são os conflitos, quais são as dificuldades que está havendo ali, o que Deus espera desse povo. Tudo isso nós vamos ver no profeta Ageu, que são 2 capítulos somente, mas tem muito a nos ensinar. E aí uma estrutura para você compreender bem sobre o profeta Ageu, apesar de ser só 2 capítulos, mas ele tem uma estrutura com 4 divisões. E cada divisão dessa inicia com um formato padrão, que é datar o tempo em que ele está recebendo a mensagem de Deus. E ele data o tempo segundo o tempo do reinado do rei da Pérsia, do seu momento, que é o rei Dario. Então você vai ter nessa estrutura essa frase contínua, repetitiva, só mudando a data, que é a forma como está se dividindo também o livro do profeta Ageu. Então você vai ter a primeira parte, os primeiros 15 versículos, o primeiro capítulo todo, na verdade, onde ele data segundo o ano do rei Dario, 6º mês, 1º dia. Então, nessa data, ele está recebendo a primeira mensagem do Senhor. Depois, no capítulo 2, você vai ter os 9 primeiros versículos, onde ele vai estar recebendo a nova mensagem, e a data é o seguinte: segundo ano do rei Dario, 7º mês. Antes era o 6º mês, agora é o 7º mês, 21º dia do mês. A terceira mensagem vai vir no segundo ano do rei Dario, 9º mês agora, 24º dia. Então ele está recebendo essa mensagem. E é interessante que no mesmo dia, alguns autores, alguns intérpretes acham que os redatores que erraram essa 4ª divisão na questão, porque repete-se a data. Mas o que importa para nós é que é uma outra mensagem e por isso se torna uma outra divisão, que vai acontecer no mesmo dia, segundo essa versão nossa que chegou até nós da Bíblia, que é segundo ano do rei Dario, no 9º mês, 24º dia do mês. Então você tem essa estrutura, que são 4 mensagens, e nós vamos ver cada uma dessas mensagens. Mas antes, vamos compreender o tempo em que Ageu viveu. O tempo que Ageu viveu é o fim do cativeiro e o retorno do exílio. Quando Ciro assume o reinado,
na Pérsia, que ele junta dois reinos chamados Medo-Persas, ele vai começar a marchar contra todos os inimigos dele. E um dos inimigos que ele tinha e vence é justamente a Babilônia, que era aqueles que dominavam antes e também subjugou o povo de Israel. E aí então o povo hebreu permanece no cativeiro até o ano 538 a.C. E nesse período, quando Ciro ele assume, ele derruba a Babilônia praticamente um ano antes, e no ano seguinte ele acaba emitindo um decreto e liberta todos os povos dominados pela Babilônia, para que elas possam voltar às suas vidas normais e voltar aos seus costumes normais, porque uma das características de Ciro é que ele respeitava as culturas e a fé dos povos conquistados, e por conta disso, então ele dá essa liberdade para Israel, para o povo judeu que vivia na Babilônia. E aí, por conta dessa liberdade, eles podem agora retornar para Jerusalém e eles podem voltar a praticar a fé que eles já tinham antes, que era no Deus verdadeiro. E aí você vai ter uma primeira caravana que vai estar retornando então para Jerusalém. Essa primeira caravana, mais ou menos, ela voltou em 537 a.C. E aí, por conta disso, eles retornam. E o governador que está nesse momento, aquela pessoa que é responsável pelo governo em Jerusalém, será um descendente, inclusive, de Davi. Será o Zorobabel. Zorobabel, ele é um descendente de Davi, e tem o Josué, que é um descendente de um sacerdote. Então, Josué cuidando da parte religiosa e Zorobabel da parte de governo, os dois se unem, retornam para Jerusalém para tentar começar uma vida nova para o povo judeu naquele momento, né? E aí você vai ter registrado em Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2, esse retorno desse primeiro grupo, onde vai dizer o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então, Ciro, ele pegou e escreve para que o povo possa ter como certeza essa autorização de retorno para Jerusalém, e ele providencia materiais para que o povo possa reconstruir o templo em Jerusalém. Ele reconhece aquilo como uma espécie de chamado de Deus, como uma espécie de uma missão que Deus deu para ele, de não só libertar o povo, mas também de ajudar na construção do templo. Talvez possa ser somente uma jogada política para ter esse clima bem amistoso com o povo hebreu. Porque apesar de que eles dão uma certa liberdade ao povo para voltar, mas eles vão cobrar impostos, então existe toda ali uma situação de favorecimento que, claro, a Pérsia vai querer ter dos seus povos conquistados. Então, esse povo retorna. O problema que acontece é que, quando eles retornam, existem habitantes naquela região, que eram outros povos que a Babilônia e a Síria, muito antes também deles, tinham espalhado pelaquela região. E esses novos povos, por exemplo, os samaritanos, ele era um povo miscigenado, era um povo que tinha descendentes israelitas, mas tinha também pessoas de outras nações. E esses samaritanos são as pessoas que vão dar muito trabalho para o povo judeu, eles vão atrapalhar a obra do Senhor. Você tem tudo isso registrado em Neemias e em Esdras, onde eles têm essa dificuldade muito grande de lutas, rivalidades, empecilhos. Os samaritanos viviam tentando caluniar o povo judeu diante do rei, para que o rei proibisse de eles reformarem Jerusalém. Então foi uma situação muito difícil, muito complicada. Aí na segunda leva de pessoas que vão para Judá, é que você vai ter o profeta Ageu. E isso uns 17 anos depois, mais ou menos, desse primeiro grupo que vai para Jerusalém. Então a segunda datação de Ageu, ele faz parte de um grupo posterior que chega a Jerusalém aproximadamente
no ano 520 a.C., já no reinado de Dario. Se foi Ciro, o rei anterior, que liberou o primeiro grupo, agora é Dario que libera o segundo grupo. E aí você tem Ageu 1:1, essa referência a ele, dizendo: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então você tem aí esse povo que vai, né, uma segunda leva que vai para Jerusalém. Ageu está entre eles, e aí Deus usa Ageu para encorajar o povo a fazer o trabalho que deveria fazer. Encorajar no sentido de porque depois de 17 anos, com muitas dificuldades, muitas lutas com os samaritanos, muitos empecilhos, muita pobreza, inclusive também. Então, Ageu vai ser aquele profeta que vai incentivar o povo, vai encorajar o povo a fazer a obra de Deus, a dar continuidade a toda essa reforma, vai também corrigir o povo naquilo que tem que ser corrigido, para que assim eles possam ser abençoados por Deus. Então vamos ver a mensagem que Ageu recebe da parte de Deus para esse povo. Então você vai ter logo no começo, na primeira parte da profecia de Ageu, que se refere a uma negligência desse povo a respeito da construção do templo, da edificação do templo. Então primeiro Deus começa, na primeira mensagem, vai exortar o povo, vai corrigir o povo de uma falha que estão cometendo, por 17 anos depois desse primeiro retorno, não terem trabalhado o templo. E aí você vai ter no Esdras 3 e 4 essa tentativa de reconstrução do templo, mas sob muita dificuldade, muitas lutas, e eles ficam desencorajados por isso e negligenciam totalmente a reconstrução do templo, né? Você vai ter, por exemplo, Ageu reafirmando isso no capítulo 1, versículo 4, onde diz: a casa é tempo de habitardes vós em casa apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Então você vê Deus aqui corrigindo o povo de que o povo tinha abandonado a construção do templo e ele estava agora preocupado somente com as suas vidas particulares, com seus próprios bens, com seu próprio patrimônio. Claro que cada um de nós temos que realmente nos preocupar conosco, nos preocupar com nossas famílias, trabalhar para construir o nosso patrimônio, mas desde que não abandonemos a obra de Deus. E o que eles fazem aqui é abandonar a obra de Deus. Eles largaram completamente de mão e ainda diziam que não era tempo de fazer nada. Não era tempo de trabalhar para Deus. O interessante é que Deus está sempre trabalhando a favor do seu povo. Mas o seu povo, ele quer limitar qual é o tempo que vai dedicar-se a Deus. E aí, por isso, Deus agora está cobrando eles. Aí as consequências desse povo ter abandonado a construção é que eles vão sofrer algumas calamidades, algumas tragédias de ordem econômica. Então a plantação deles não vai produzir tudo o que eles precisam, eles vão passar dificuldades, vão passar fome. Isso é uma espécie de lembrete da parte de Deus para que eles voltassem a fazer aquilo que era mais importante. Então Ageu 1, dos versos 6 a 8, vai ter essa palavra de Deus se referindo à situação que eles estão vivendo, que eles deveriam refletir sobre essa situação e entender aquilo como uma forma de uma ação de Deus para que eles entendessem o que eles deveriam estar fazendo. Então você vai ter escrito: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chegastes a fartá-vos. Bebeis, mas não dá para saciá-vos. Vestiu-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sequitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Então Deus está dizendo: reflita o momento que vocês estão vivendo. Reflita o passado de vocês. Esse tempo todo que vocês estão querendo trabalhar para si mesmos somente. Esse tempo todo que vocês estão aí querendo só construir o seu patrimônio, viver só o seu bem pessoal. Tem rendido alguma coisa? Na verdade, vocês têm trabalhado muito e tendo tido poucos resultados. É como se você estivesse trabalhando muito e quando bota o dinheiro do seu trabalho na bolsa, um furo tivesse ali e todo o dinheiro tivesse se esvaindo. É aquela ideia de que parece que o dinheiro não está rendendo. Na verdade, isso era a ação de Deus para que eles se tocassem e entendessem que não era só para trabalhar por si mesmos, eles deveriam também estar cuidando da obra do Senhor. E a obra do Senhor, claro, naquele tempo, era o templo.
O que temos que entender é que a espiritualidade judaica, naquele momento, que perdura, na verdade, por um longo tempo, ela está ligada completamente ao templo. A fé do povo está ligada ao templo. O templo era o espaço físico da habitação de Deus e todo o relacionamento que Deus tinha com o seu povo se dava também através do templo. Era no templo que era feito os sacrifícios, era no templo que era feitas as orações, era no templo que era feita as festas judaicas. Então o templo é esse lugar onde centraliza-se a adoração, onde converge para aquele lugar o encontro com Deus. E se eles não estavam trabalhando no templo, é porque a vida espiritual deles também estava totalmente fria, estava totalmente longe de Deus. Se eles não estavam querendo reconstruir o templo, eles também estavam ali, na verdade, negligenciando o próprio Deus e a fé e a espiritualidade deles. Por isso que a cobrança na reconstrução do templo era muito importante, porque a espiritualidade deles estava ligada ao templo. Claro que isso vai mudar a partir do Novo Testamento, onde o Senhor vai dizer para nós, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. A partir do Novo Testamento, você tem o templo e as casas, o templo e o lugar de encontro da comunidade cristã como o momento e encontro com Deus também. Muda bastante a espiritualidade a partir do Novo Testamento. Mas nós temos que entender aqui o que Ageu está escrevendo, qual era o pano de fundo espiritual, para entender um porquê tanta cobrança relacionada ao templo do Senhor. A segunda parte do profeta Ageu já vai trabalhar uma outra situação ainda ligada ao templo, que é a questão assim da pobreza da edificação desse segundo templo. Esse segundo templo ele não tinha a mesma beleza, a mesma glória do templo de Salomão que foi construído. Salomão ele investiu muito dinheiro, investiu em materiais nobres, em peças caras. Então o templo é realmente maravilhoso, muito lindo. Só que agora, nesse momento pós-exílio, o povo está sem condições, sem muitos recursos. Os recursos que foram dados pelos reis talvez tenham sido usados até a favor do próprio povo ali, para suas próprias casas. O termo vai dizer que estão habitando em casas paneladas, aquela ideia de que é uma casa com luxo, com muito conforto, com bens preciosos, mas o templo de Deus está pobre. E aí o povo se entristece um pouco com essa questão. E aí vem uma palavra de encorajamento agora a respeito desse templo. Nessa segunda parte que vai do capítulo 2, do versículo 1 a 9, onde diz o seguinte: quem dentre vós tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Né? Então, praticamente poucas pessoas tiveram essa oportunidade, talvez os muito idosos que viram essa casa anterior. Né? E agora como é que eles estão vendo? Não é ela como nada aos vossos olhos, ou seja, a pobreza da casa, o material usado era tão pobre que ele estava meio que quase considerando como um nada. E aí vem a palavra de encorajamento. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa palavra de encorajamento para eles assim: trabalhe, porque minha é prata e minha é ouro. Eu vou dar as condições, eu vou dar os recursos, eu estou com vocês e vocês vão poder construir uma casa, e a última casa será a glória dela maior do que a primeira. Depois nós vamos entender que essa referência aqui é uma referência messiânica, onde talvez Deus não esteja mais trabalhando a questão de um templo físico mesmo, construído de pedras, esteja se referindo àquilo que João vai dizer, que é o tabernáculo de Deus na terra, que é a pessoa de Jesus Cristo. Mas, ainda pensando a respeito de templo, em questão de templo, construção de pedra, construção física, podemos entender também que essa profecia foi se cumprida no templo de Herodes. Herodes, quando ele assumiu o reinado em Israel, ele construiu o templo. Foi uma construção muito longa, durou 46 anos mais ou menos
ao tempo de construção do templo, porque foi investido muito dinheiro e muito material precioso, materiais nobres, e de fato realmente ficou um templo muito glorioso. Então a gente pode entender também que Deus podia estar abençoando o povo com prata e com ouro para construir esse templo suntuoso, esse templo maravilhoso, e a glória desse templo, desse último templo, fosse melhor ou maior do que o primeiro. Então, de fato, se cumpre tudo isso que Deus está dizendo, de uma glória futura para o templo. A terceira parte do profeta Ageu começa a partir do versículo 10 ao 19 do segundo capítulo, onde agora Deus vai tratar da desobediência, da avareza do povo judeu e dos pecados deles. E aí Deus exige agora uma purificação, Deus exige agora que eles se arrependam dos pecados, façam um sacrifício, façam tudo o que precisar para consagrar a vida deles, para santificar a vida deles. Então você vai ter, por exemplo, Ageu 2,14, onde vai dizer: então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim está a nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece, tudo é imundo. Antes desse versículo, Deus faz uma pergunta muito interessante, através de Ageu para os sacerdotes. Deus pergunta o seguinte: se você coloca uma carne num bolso da sua roupa, e essa carne santificada, ela toca pão, toca mel, toca qualquer outra coisa, essa outra coisa vai ficar santificada? Aí a resposta do sacerdote é não. E realmente, uma coisa santificada não santifica a outra. Mas aí a segunda pergunta: mas se você tem uma pessoa que tocou em um morto e ficou imundo, e essa pessoa que ficou imunda tocar outras coisas, essa coisa fica imunda? Ficará imunda, é a resposta do sacerdote, e acertadamente. Então o que Deus está dizendo, a partir agora do 14, é exatamente isso. Vocês estão imundos e tudo que vocês estão fazendo está sendo imundo também. Ou seja, vocês estão construindo o templo, eu estou incentivando vocês a construir o templo, vou dar materiais para você construir o templo, mas pelo pecado de vocês, pela desobediência de vocês, pela avareza de vocês, aquilo que vocês estão tocando está ficando imundo. E se a casa, se o templo representa a habitação de Deus, esse lugar tem que ser consagrado, esse lugar tem que ser santo. No passado, quando Deus mandou fazer o tabernáculo, os levitas eles precisavam se lavar, se purificar, fazer sacrifícios para poder manusear os materiais do templo. E aqui o pessoal não estava atentando para essa realidade. Existe uma história na tradição antiga judaica, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, que os escribas, quando eles iam fazer cópia das Sagradas Escrituras, eles tinham que se banhar antes, se purificar, para poder depois pegar a caneta, pegar o pergaminho e fazer. Depois que eles terminavam isso, eles tinham que se banhar novamente. Era tal a preocupação de que aquilo que era relacionado a Deus fosse feito de forma pura, santa e consagrada. E o povo aqui, nesse momento desse tempo de Ageu, estava totalmente relaxado com essa questão. E se eles estavam em pecado, tudo aquilo que eles estavam fazendo também ficava imundo. E aí Deus está alertando para isso. Você vai ter no versículo 19, então, uma recomendação dizendo assim: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Então Deus está mandando o povo se purificar, e baseado nessa purificação, nesse arrependimento, nesse conserto com o Senhor seu Deus, através da santificação, eles vão ser abençoados. E aí os celeiros vão se encher, a figueira e a oliveira vai dar os seus frutos, e assim eles vão ver a bênção de Deus na vida dele. Então, duas coisas que nós aprendemos até aqui é que Deus ele quer que a gente trabalhe a sua obra, mas ele quer que a gente viva uma vida santa também. Então, trabalhar na obra e viver uma vida santa, consequentemente, nos leva a ter uma vida abençoada pelo Senhor. Indo agora para a última parte do profeta Ageu, você vai ter agora uma profecia diretamente relacionada a Zorobabel, que é um descendente de Davi, que nesse momento ele não é rei, nesse momento ele é governador em Judá. Ele foi nomeado governador pelos reis da Pérsia,
e Deus tem uma palavra especificamente para ele, e essa palavra ela é meio que profética. O texto vai dizer, a partir do versículo 21 ao 23, o seguinte: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está profetizando aqui, o que Deus está dizendo através do profeta aqui, é de uma promessa futura. E aí nós temos que entender que, apesar de que está usando o termo Zorobabel, se referindo a essa pessoa, mas nós temos que entender que é uma profecia futura, onde Deus vai estar usando a descendência de Zorobabel para poder realmente restaurar todas as coisas. E esse descendente de Zorobabel é a pessoa de Jesus Cristo. Você vai ter lá em Samuel uma coisa muito interessante, que quando Davi queria construir o templo do Senhor, Deus diz através do profeta Natã que Davi, por ter derramado muito sangue, não poderia construir o templo do Senhor, mas que o descendente dele construiria. Salomão entendeu que ele era esse descendente. E se cumpre, na verdade, isso. Salomão constrói o templo. Mas quando você vê detalhes da profecia que Deus está dizendo através de Natã a Davi, nós começamos a entender que é para um tempo muito futuro. Porque Deus faz um jogo de linguagem ali. Ele diz assim: você não quer construir uma casa? E eu vou construir uma casa para você. Eu que vou dar uma casa para você. E a palavra casa ali tinha uma ideia mais ou menos, não de um espaço físico, mas de família. Então, o que Deus estava dizendo é o seguinte: você quer construir uma casa, mas eu que vou dar para você uma casa que é uma família, que é um descendente. E o termo ali é muito interessante, que Paulo gosta inclusive de explorar esse termo, que é descendência, descendente, no singular, onde não existe um plural. Assim como Deus prometeu a Abraão, que é o que Paulo lembra lá em Gálatas, capítulo 3, assim como Abraão foi recebido a profecia de que teria um descendente que seria a bênção para todas as nações, esse descendente era Jesus, assim também esse descendente de Davi é uma referência à pessoa de Jesus. Então, a casa que Deus ia dar para Davi, na verdade, é Jesus Cristo, que é a sua verdadeira habitação, né? E aqui, da mesma forma, Zorobabel, descendente de Davi, terá como descendência a pessoa de Jesus Cristo. E na pessoa de Jesus Cristo é que ele vai derrubar todos os tronos, vai destruir todos os reinos das nações. Na pessoa de Jesus Cristo é que ele vai fazer esse anel de selar. Lembra que na pessoa de Jesus Cristo é que nós temos acesso ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso selo da promessa que nos garante a vida eterna. Então, de fato, na pessoa de Jesus Cristo é que se cumpre toda essa profecia aqui. Zorobabel é somente, assim como foi Davi também, uma referência a uma profecia messiânica. É isso que nós temos que entender para que a gente não ache que vai se cumprir tudo em Zorobabel. De fato, não se cumpriu em Zorobabel. Zorobabel morreu e não houve uma queda de todos os reinos e todos os tronos. Não é? Na época dele não aconteceu nada disso. Vai acontecer na pessoa de Jesus Cristo. Seguindo para a nossa conclusão aplicativa, nós temos 3 coisas para aprender aqui. Em primeiro lugar, nós vamos ver a importância daquilo que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 6, 33, que é, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Nós estamos vendo essa fala de Jesus em Mateus, aqui também presente em Ageu, quando Deus diz, né, para o povo de que vocês estão preocupados em construir sua própria casa de vocês e não estão preocupados com o templo, é que vocês estão se dedicando primeiro à coisa errada. A ideia que Deus tinha, como eu já falei, é que eles deviam primeiro cuidar da vida espiritual deles. A vida espiritual deles, como foi explicado, estava ligada ao templo. Eles tinham que reconstruir o templo para que eles possam viver a espiritualidade, praticar a espiritualidade deles, da forma como cabia naquele modelo de fé judaica. Agora, para nós, a mesma coisa.
né? Em vez de a gente achar que não é o tempo de servir a Deus, em vez de a gente se dedicar mais aos nossos trabalhos, nós temos que entender que, em primeiro lugar, vem o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, em primeiro lugar, a espiritualidade. Em primeiro lugar, viver uma vida consagrada, uma vida santa e serviço a Deus. Quando cuidamos primeiro disso, as outras coisas são acrescentadas. As outras áreas da nossa vida é abençoada. Porque quando relaxamos nisso, ainda que trabalhemos muito por nós mesmos, o que vamos experimentar é o que esse povo de Israel experimentou na época do Ageu. Ou seja, vão trabalhar muito, mas não vai render muito. Não vai ser próspero o trabalho. Ou seja, não vai trazer muitos frutos, como esperado, quando se trabalha muito e esquece de Deus, quando esquece da espiritualidade. Então, se você quer ser abençoado na sua vida particular, primeiro de tudo, Deus. Primeiro de tudo, espiritualidade. É isso que nós temos que entender. Agora, o mais importante para nós cristãos entendermos nessa questão do primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, é que, na verdade, as coisas materiais da vida, ela tem a sua razão de ser. Realmente, a gente pode trabalhar por uma casa boa, de ter bens, dar boa escola para filhos. Essas coisas, elas são genuínas, são trabalhos que vale a pena. Só que essas coisas, elas não têm que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. A gente não tem que viver uma vida de espiritualidade, de buscar a Deus, com a intenção de ser próspero nessas coisas. Quando a gente tenta fazer isso, eu vou para a igreja, eu vou dar dízimo, eu vou trabalhar na obra porque eu quero ser abençoado, então a motivação para a espiritualidade está errada. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça é para que essas coisas sejam primeiro no nosso coração. Que a gente deseje viver uma vida íntima com Deus como um desejo máximo nosso. Essa é uma coisa interessante. Porque aí a motivação de buscar a Deus está correta, ou seja, buscar a Deus pelo próprio Deus. Não buscar a Deus como um meio para alcançar um bem. Muitas pessoas buscam a Deus para alcançar um bem. Isso é uma motivação errada. Então é isso que o texto está querendo dizer para nós, em lugar do reino de Deus e sua justiça. Ou seja, primeiro o templo, primeiro o serviço, primeiro a espiritualidade, né? No caso de Ageu, o templo, estou falando aqui, que é nessa formatação de espiritualidade. Então esse é o primeiro ponto que nós aprendemos com o profeta Ageu ligado a essa palavra de Jesus. Segunda coisa é que Deus está conosco, independentemente da situação. Como nós lemos, Ageu 1:13 diz o seguinte: então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Então, Deus estava desafiando eles trabalhar a espiritualidade, reconstruindo o templo. E Deus promete: eu estarei com vocês. Eu sou com vocês. E aí ele diz ainda também no capítulo 2, versículo 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Então, Deus prometeu habitar no meio deles, e eles tinham que trabalhar, viver a espiritualidade deles, sem medo nenhum das circunstâncias e das adversidades da vida. Assim como na primeira aliança Deus prometeu a habitação, na segunda aliança em Cristo da mesma forma. Na segunda aliança, que vem através do sangue de Jesus, Deus também promete, dizendo que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não temamos, Deus está conosco. Nós estamos vivendo um momento difícil, você está tendo muita dificuldade com esse tempo de pandemia, quarentena, isolamento, saiba disso. Deus está com você, independentemente de qual a situação. Israel tinha uma situação muito difícil, tinha inimigos, guerras, situações muito difíceis para eles poderem viver suas vidas e também restaurar a sua religiosidade. Da mesma forma, nós estamos vivendo muito difícil, mas Deus está conosco, e se Ele está conosco, nós temos que descansar nele e, nesse descansar nele, trabalhar pelo que é importante, que é nossas vidas espirituais, nossa e da nossa casa. Terceira coisa que nós aprendemos com o profeta Ageu é que Deus cumpre a sua palavra. Ageu 2:9 diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus, Ele prometeu que teria uma glória maior no último templo, e aí isso se concretizou de duas formas. Fisicamente,
onde Deus possibilitou a reconstrução do templo, o templo de Herodes, o último templo construído. A glória daquele templo em questão de construção foi extraordinária. Lembra quando você está lá em Marcos capítulo 12, final do capítulo 12, início do 13, onde Jesus e os discípulos estão no templo, e aí os discípulos chamam a atenção de Jesus, olha que pedras, que construção, né? Ou seja, que esse texto, essa exclamação faz referência à beleza que aquele templo tinha. Então se concretizou de fato de que, em questão de construção, de edificação, Deus deu um templo com uma glória muito maior do que aqueles que estavam construindo, que era mais pobre, que tinha pouco material de valor, né? Mas também Deus cumpre essa profecia do plano espiritual, onde Jesus vai se tornar realmente o verdadeiro templo, o verdadeiro tabernáculo de Deus na terra. A expressão que João usa no capítulo 1 de João, no seu Evangelho, ele vai dizer assim que Jesus habitou, né? O verbo habitou entre nós, vimos a sua glória. O texto no original, esse habitou, usa-se a palavra tabernaculou, porque Jesus é esse tabernáculo, ele armou a tenda entre nós. E aí nós entendemos a partir de Paulo de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus ele habita em pessoa, e essa pessoa é na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus ascende aos céus, Jesus se torna o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, a habitação de Deus também. Então, de fato, essa glória maior de um templo mais realmente glorificado é a pessoa de Jesus Cristo, e agora Jesus com a sua igreja. O Senhor habita na sua igreja. A glória do Senhor pode ser vista na sua igreja, desde que a igreja viva em santidade e esteja empenhada na missão. Jesus certa vez disse que o pai dele trabalhava até agora. Jesus estava ali um pouco cansado, mas fazendo muitas atividades, curando pessoas, saindo de uma cidade para outra. Os discípulos disseram para ele, Jesus, descansa um pouco. Ele diz assim, meu pai trabalha até agora e eu também. Então Deus está sempre trabalhando pela salvação, pelo seu povo. E nós temos que estar empenhados nessa missão de Deus. Nós temos que estar ligados a Ele, como cooperadores nessa obra de Deus. Por isso que é importante a gente não parar. Não parar. Continuar servindo ao Senhor e vivendo em santidade, como o Ageu nos ensina. Espero que o livro de Ageu tenha ficado mais claro para você. Leia novamente a partir daquilo que nós conversamos aqui e assim você tenha uma melhor compreensão e edificação, a partir desse texto maravilhoso e que te inspire, que te motive a viver uma vida de serviço a Deus e de santidade. E assim Deus vai estar também, com certeza, abençoando toda a sua vida. Até a semana que vem, estude para a próxima lição, a lição 11, o profeta Zacarias, onde nós vamos estar estudando a profecia dele, e ali tem muita profecia futura, muito interessante, vai ser muito abençoador também. Que Deus abençoe e assim você possa viver a sua vida diante do Senhor em graça, em sabedoria, em serviço e santidade. Amém.